Atos capítulo 3, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor para nós nessa noite de ceia do Senhor. Certo dia, Pedro e João estavam subindo no templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estavam sendo levados para a porta do templo chamado Formosa, um aleijado de nascença, que ali se colocava todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo Pedro e João que iam entrar no pátio do templo, pedindo esmola, Pedro e João olharam para ele e então Pedro disse: olha para nós. E o homem olhou para ele com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, ande. Segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se e imediatamente os pés e os tornozelos dos homens ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com ele no pátio, no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu, andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele, o mesmo homem que costumava mendigar sentado na porta do templo chamado Formosa. Todos ficaram perplexos e muitos admirados com o que lhe tinha acontecido. Amém? Amém. Querido, isso é uma história dentro do livro de Atos dos Apóstolos, muito famosa. É algo que aconteceu com Pedro e João, que nos leva a pensar em como é importante, né, a presença de Deus nas nossas vidas. Mas nessa noite eu não quero falar sobre exatamente Pedro e João, mas eu quero falar sobre aquele homem que todos os dias alguns amigos pegavam ele e levavam eles até a porta Formosa e colocavam lá. Esse homem tem uma história, esse homem teve uma vida. E o encontro que ele teve com Pedro e João mudou a vida dele realmente. Mas esse homem teve uma história. Nós não podemos lembrar desse homem simplesmente com aquele momento que ele se encontrou. Mas ele teve uma história que a gente precisa pensar. Sabe, Deus ele sempre está trabalhando a nosso favor. Fala a pessoa que está do lado, Deus sempre está trabalhando a nosso favor. Sabe, nós nunca temos uma visão completa do que Deus vai fazer a nosso favor. Nós sabemos que Deus está trabalhando a nosso favor, mas você nunca tem uma visão completa, né? Tipo assim, você pensar assim, eu sei aonde Deus vai me levar, o que vai acontecer e tudo que Ele vai fazer. Ninguém tem isso. Nós cremos e sabemos que Deus está trabalhando, né? A Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, significa então que Deus está trabalhando na nossa vida. Agora, nós não temos uma visão completa do que Deus vai fazer na nossa vida. A palavra diz que Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Você pode dizer amém? Então significa que além de Ele estar trabalhando, Ele ouve o que nós pedimos e os nossos pensamentos. E Ele diz que Ele faz infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Então o trabalhar de Deus na nossa vida é muito maior do que a nossa construção de ideias, de pensamentos e até de desejos. É muito maior. Sabe, a obra de Deus em nós, ela sempre vai mudar a nossa concepção de vida. Vou repetir isso. A obra de Deus que Ele quer fazer na tua vida, sempre vai mudar a tua concepção de vida. Quando você tem um encontro com Deus de verdade, a tua vida, não só no sentido material tem que mudar, a tua forma de ver a vida, a tua concepção de vida vai mudar. Isso aconteceu com esse homem. A concepção de vida dele mudou completamente. O que é bom para nós é que talvez não seja para Deus. Você pensou nisso? O que é bom para mim, talvez não seja para Deus.
Deus está trabalhando na minha vida, mas o que é bom para mim talvez não seja para Deus. Mas o que é melhor para Deus, é melhor para você. Fala para o teu irmão, o que você acha bom para você, talvez não seja bom para Deus. Mas o melhor de Deus, sempre vai ser bom para você. Quem recebe essa palavra, diga amém. Sabe, sempre Deus tem sempre o melhor dele para a minha vida. Eu preciso crer nisso. Deus tem sempre o melhor dele para a minha vida. E o que é interessante é que aquele homem que todos os dias sentava na porta do templo também acreditava nisso. Ele ia lá por quê? Você parou para pensar? Ele ia lá porque ele acreditava que Deus poderia ajudar ele de alguma forma. Que Deus poderia abençoar ele de alguma forma. Ele tinha uma ideia de vida. Ele tinha uma concepção de vida. E ele acreditava também que Deus poderia abençoar ele de alguma forma. Interessante que isso confronta eu e você, porque nós temos uma ideia de vida, uma ideia de concepção. Nós sonhamos, nós planejamos, nós pensamos em muitas coisas. E aí às vezes as coisas não acontecem nada do jeito que a gente pensa. E muitas vezes você fala assim, eu acho que Deus errou comigo. Não, Deus não errou. Deus te deu o melhor. E está fazendo o melhor por você. Quem crê nisso, diga amém. Sabe, Deus ele muda a vida de um escolhido dele. Sabe, ele muda segundo as suas perspectivas. Para que a vontade dele se realize na nossa vida. Sabe, você é escolhido de Deus? Quem é escolhido de Deus aqui, diga amém. Você é um escolhido de Deus, então Deus quer mudar as suas perspectivas de acordo com a vontade dEle. E a vontade dEle é sempre melhor. Querido, na história que nós lemos aqui, o homem coxo, de nascença, ele tinha uma perspectiva de vida. E depositava essa perspectiva de vida em Deus. Pensa na história. Todos os dias, alguns amigos pegavam ele, levavam e colocavam na porta do templo. E ali ele pedia doações para as pessoas que entravam ou saíam. Você acha que quantas vezes ele foi lá, de manhãzinha quando ele acordou e falou assim, hoje eu vou e Deus vai me abençoar muito. Quantas vezes nós falamos isso? Dentro da nossa perspectiva de vida. Sabe, eu preciso entender que ele entendia assim, a perspectiva de vida dele, Deus me quer assim. Pergunta para o teu irmão, você acha que Deus quer que você continue na vida que você está? Olha para mim, se você não estiver bem, você vai falar que não, mas se você estiver bem, você vai falar que sim, porque essa é a tua perspectiva de vida. Se estiver tudo dando certo, você estiver ganhando dinheiro, se tiver uma bênção na tua vida, você vai falar assim, essa é a minha perspectiva, Deus me quer assim. Aquele homem, todo dia, ia para a porta do templo. Ele aceitou aquilo. Ele era coxo. Deus me quer assim. Essa era a perspectiva dele. Ele aceitou aquilo, para aquilo tá bom para ele. Ele arrumou uma forma de viver e tentar conseguir a bênção de Deus, mesmo sendo coxo. Deus queria ele assim, era a ideia dele. Outra coisa que ele pensava é que Deus usaria homens fiéis para abençoar ele. Meu irmão, quem que para na porta de um templo, na hora da oração, todo dia, se não é pessoas que vão orar, pessoas que vão dar suas ofertas naquela época, pessoas que creem em Deus. Então ele acreditava que todas as vezes que ele ficava ali na porta pedindo, ele acreditava que os homens e mulheres de Deus que passassem ali iriam abençoar a vida dele. Então ele acreditava que Deus iria usar um homem e uma mulher de Deus para dar uma moeda para ele, para dar um dinheiro para ele, para abençoar ele dessa forma. Então imagine quando ele sai da casa dele, primeira oração do dia, Senhor, obrigado pelos meus amigos que me levam todo dia lá na porta do templo.
E hoje, Pai, toca na vida dos teus filhos, toca na vida dos seus servos, para eles poderem dar mais doações para mim, para me abençoar. Essa era a oração dele, era a perspectiva de vida dele, era o que ele cria. Outra coisa que ele pensaria é que Deus supriria cada dia os seus recursos, porque ele estava ali todo dia. Então, se ele estava ali todo dia, ele pensava: Senhor, hoje, nesse dia, eu estou precisando pagar a conta do vizinho, abençoa eu, toca nas pessoas que vão orar lá, para eles me abençoar. Eu fico imaginando as orações que ele fazia antes de ir para lá, porque ele era uma pessoa como eu e você, e a perspectiva de vida e da fé dele era aquilo. Deus tinha feito ele coxo, eu vou lá todo dia, Deus vai usar pessoas para me abençoar, e Deus, eu creio que o Senhor não vai deixar faltar o pão nenhum dia. Essa era a perspectiva de vida dele. Essa era a oração dele. E qual é a tua oração? Qual é a tua oração na tua perspectiva de vida? O que você está vivendo hoje, qual é a tua oração? Né? Talvez você ora para Deus tocar na vida de pessoas para abençoar você. Pessoas aí fora, patrão, algumas outras coisas. Talvez você ora. Talvez você ora para sempre ter amigos que te levem para a porta do templo, ou para um lugar onde Deus vai te abençoar. Talvez você tenha essa oração. Então imagine ele. Nós só vemos no tempo que ele encontra com Pedro, mas pensa nele antes. Eu quero impressionar você, como Deus me impressionou. Aquele homem tinha uma história. Aquele homem, ele estava ali porque ele acreditava que Deus poderia fazer algo na vida dele através das pessoas, mas dentro da perspectiva dele. Ele nunca parou ali pensando que Deus poderia levantar ele, porque estava fora da perspectiva dele. Ele nunca imaginou isso. Imagina, isso não. Mas eu creio que Deus vai tocar em pessoas. Pessoas vão me dar doações. Pessoas vão me ajudar. E muitas vezes nós oramos dessa forma. A nossa oração está no limite da nossa perspectiva. E aí Deus começa a surpreender você. Porque começa a acontecer algumas coisas na tua vida. Você fala assim: gente, o que é isso? Sabe, eu começo sempre a perguntar: quais são as nossas metas de oração? Pergunta para o teu irmão: quais são suas metas de oração? Pergunta para ele: o que os teus olhos e o teu coração têm desejado? Agora olha para mim. Resposta de Deus para essas perguntas? A tua talvez você não, mas eu tenho orado, eu tenho metas, eu tenho alvo. Mas a resposta de Deus para você seria assim: a tua vitória, meu irmão, ela virá e terá a cara, o jeito, o cheiro, a forma do que Deus preparou para você. Aquele homem, ele parou na porta do templo e tinha um monte de perspectiva. Ele acreditava que a vida dele era daquele jeito. Então, através daquele jeito, ele orava para as pessoas abençoar ele. Ele orava para que Deus suprisse ele, essa perspectiva de vida. Mas ele nunca parou para pensar que o que Deus tinha para fazer na vida dele estava além da perspectiva de vida dele. O que Deus tinha que fazer na vida dele teria o jeito, o cheiro, a forma, a cara do que Deus ia fazer. Por isso que às vezes eu vejo alguns crentes assustados com algumas coisas que Deus move. Às vezes você está fazendo uma coisa há muito tempo e Deus te tira de lá e te coloca numa coisa completamente diferente. E às vezes a gente fala assim: Deus, o que é isso? Eu já estava acostumado, achei que eu ia aposentar fazendo isso.
E aí Deus vem e vira a coisa do contrário. Quando eu fui para o Rio Grande do Sul com a minha família, eu não achei que eu ia voltar mais. E aliás, a minha oração não era essa. Eu sempre falei, Senhor, abençoa a gente aqui, que a gente construa a nossa vida aqui. Nós gostamos daqui. E Deus foi fechando porta, fechando porta, fechando porta. E quantas vezes eu olhei, Senhor, está repreendido isso em nome de Jesus. Está repreendido, queima esse negócio aí. E ora, e faz jejum para Deus abrir porta. Como é que você vai fazer jejum para abrir uma porta que Deus fechou? Por isso que eu digo, a perspectiva de vida nossa, ela tem um limite. Nós não conseguimos ver o que Deus está fazendo. E na nossa vida Ele fechou as portas. Foi Ele que fechou. Para que a gente pudesse voltar. Olha para o teu irmão e fala assim, será que Deus não está fechando uma porta na tua vida? Para que você tenha uma mudança? Você está insistindo nessa porta. Mas Deus fechou a porta. Para que você não entre por ela. Quando você começa a entender isso, você começa a ver que Deus mudou a vida daquele coxo. E ali, Ele mostrou para ele, e mostra para nós, como que Deus faz. E Ele sempre faz o melhor. Querido, presta atenção. Primeira coisa que aconteceu na vida desse homem. E indiretamente, ele não percebeu. Mas ele estava fazendo uma coisa certa. Mesmo que ele não pudesse entrar no templo, porque era proibido. Olha para mim, tem algumas pessoas que às vezes não entendem o estudo bíblico. E aí que entra a escola de fundamento para você, meu irmão. Quantas vezes alguns irmãos falam assim, por que que ele não entrava no templo? Porque era proibido, meu irmão. Ele tinha um defeito. E naquela época, para você entrar no templo judeu, não podia ser com defeito. Por isso que leproso ficava do lado de fora. Por isso que lá no tanque de Betesda, ficava todos aqueles doentes ali, aleijados, coxos, cegos, mancos, porque não podia entrar no templo. Mas ele fez uma coisa muito interessante. A Bíblia fala que ele parava na porta do templo na hora da oração. Então a primeira coisa que eu aprendo com o Espírito Santo, que Ele nos ensina para mudar a nossa perspectiva de vida, meu irmão, é que quando você se envolve com a oração, sempre você vai colher algum benefício dela. Vou repetir isso. Quando você se envolve com a oração, algum benefício você colhe dela. Aquele homem, ele parou na porta do templo na hora da oração. O pessoal que entrava ali é o pessoal que estava orando. E foi isso, ele colheu um benefício dela. Porque ele estava ali, no momento que Pedro e João foram orar. Não é por acaso. Ele sabia que aquele era o momento da oração. Ainda que ele estava ali com o objetivo de conseguir bênção financeira. Mas ele estava ali. Então aprenda a primeira coisa. Quando você se envolve com oração, algum benefício você vai colher dela. Repete comigo, olhando para o teu irmão. Quando você se envolve com a oração, sempre você vai colher algum benefício dela. Essa é a primeira coisa que começou a mudar a perspectiva dele. Você fala, não, mas foi por um acaso. Não, ele estava na hora da oração, todo dia. Querido, segunda coisa, é que a resposta de Deus, para a minha vida e para a vida dele, não está em muitos lugares. Pensa comigo. A resposta de Deus não está em muitos lugares. Ela está num lugar só. A resposta de Deus para a nossa vida só está em um lugar. E esse lugar se chama perseverança.
Aquele homem ficou todo dia ali na porta na hora da oração. Se ele tivesse desistido, acho que eu não vou mais não, ficar em casa, ele não ia contar com Pedro e João. Mas todo dia, ele estava ali, na porta, na hora da oração. Então a resposta de Deus para nós não está em muitos lugares. As pessoas às vezes ficam procurando em muitos lugares. Não, a resposta de Deus está na tua perseverança. Quando você se persevera num propósito, Deus vai responder aquele propósito. Fala para o teu irmão, o que você precisa é perseverança. Não é outra coisa. É perseverança. Fala assim, você não precisa de um profeta. Você não precisa de um grande homem de Deus. Você precisa perseverar num propósito. E Deus vai responder esse propósito para você. Quem recebe essa palavra, diga amém. Deus respondeu para ele. Ele se envolveu com a oração e foi perseverante. Todo dia eu vou estar aqui. Todo dia eu vou estar aqui. Até que chegou um dia que passou um homem chamado Pedro e João ali. E mudou a vida dele. Se ele tivesse desistido, ele não levantava. Ele não desistiu. Então qual é o propósito? Então qual que é a resposta de Deus? Perseverança. Você pode dizer amém? Terceira coisa, querido, que o Espírito Santo nos mostra mudança de vida, é que quando o que Deus tem para você, é sempre melhor do que você tem pedido. Olha para mim, o que Deus tem para você, é sempre melhor do que você tem pedido. Você pode dizer amém? Olha o que diz aqui, diz o seguinte, versículo 3, vendo Pedro e João entrar no pátio do templo, pediu-lhes uma esmola. O pedido desse homem era uma esmola. O pedido desse homem, o nível do pedido dele era uma esmola. Talvez para nós é pouca coisa, mas para ele era uma bênção. A Bíblia não fala isso, mas eu fico conjecturando, quando alguém chegasse, dasse uma moeda para ele. Eu estou falando que esse homem era um crente. Que recebia a moeda, ele falava assim, glória a Deus, aleluia. E colocava a moedinha. Então quando Pedro subiu, o pedido dele era esse. Me dá uma moeda. Me dá uma esmola. Eu não sei qual que é o teu pedido. Talvez você tenha pedido coisas para Deus. Mas olha, Deus tem sempre para você. Aliás, o que Deus tem para você é sempre melhor do que você tem pedido. Aquele homem pediu uma esmola, mas Deus levantou ele de lá. Deus não deu uma moeda. Deus deu uma vida para ele. Mudou a perspectiva de vida dele. Ele não precisava mais ficar na porta do templo. Mudou tudo. Então o pedido que ele tinha, Deus respondeu muito mais. Eu declaro que os pedidos que você tem feito de oração, Deus vai responder muito mais. Em nome de Jesus. Mas eu preciso ter isso no meu coração. Que o que Deus tem para mim é sempre melhor do que o que eu tenho pedido. Eu não estou falando que você parar de pedir. Mas creia, teu pai tem sempre melhor para você. Você pode dizer amém? E aquele homem recebeu isso. Agora olha só, quarta coisa. Deus sempre quer te dar o que você não tem, para você dar para as pessoas o que você recebeu. Vou repetir isso. Deus quer sempre te dar o que você não tem, para que você dá para as pessoas o que você recebeu. Quando Pedro chegou diante daquele homem, quem era Pedro? Um pescador da Galileia? Aí Pedro olha para ele e fala assim, cara, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Agora escuta, Pedro não tinha o que ele ia dar.
Pedro, quando era pescador, não tinha o que ele ia dar. Ele recebeu aquilo. E ele olhou para aquele homem e falou o seguinte: olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, o que eu recebi, o que me foi dado para mim por Deus, eu quero dar para você também. Então, às vezes eu vejo pessoas sendo muito abençoadas. Um exemplo, vou dar um exemplo simples, né? Às vezes vem um irmãozinho, né, na igreja, e a oração dele fala assim: pastor, eu estou orando para Deus me abençoa. Estou cansado de andar a pé. Meu irmão, que bênção. Como é que você está vindo na igreja? Estou vendo assim, às vezes eu venho a pé, às vezes tem alguns irmãos lá perto do bar que me dão uma carona, aí eu venho de carro com eles, né? Mas eu não perco um culto, pastor. Amém. Glória a Deus. Deus vai te abençoar. Deus vai. O irmão não tem um carro. Aí Deus move as águas, move as coisas lá, o irmãozinho consegue comprar um carro. Ô glória! E Senhor, pastor, vem, né? Olha aqui, Deus me abençoou, que bênção, né? E a gente vibra junto, né? Aleluia, glória a Deus, né? Aí fala assim, passa um tempo, irmãozinho, tem uma família lá perto do teu bar, eles estão começando a vir na igreja, só que eles também vêm cá, tem umas crianças, dá para você passar lá, pegar eles? Pastor, não dá, colocar a criança no carro, vai derramar bolacha, vai pisar no carpete, eu lavo toda semana. Eu acho assim, eu acho isso aí, a gente tem cuidado que Deus dá para nós, não é verdade? Deus tem cuidado que Deus dá para nós. Eu vou deixar, não pastor, dá um jeito aí com alguém buscar, porque no meu carro não dá jeito de buscar não. Precisa pensar o seguinte, o que Deus te dá, você acha que é para o teu prazer, não é. Ainda que Deus vai te abençoar para você ter prazer naquilo. Mas Deus vai te abençoar para que você se utilize daquilo, mas que você também abençoa outra pessoa. Você pode dizer amém? Vira para o teu irmão e fala assim: Deus sempre vai te dar o que você não tem, para você dar para as pessoas o que você recebeu. Amém? Amém? Glória a Deus. Eu gosto muito de crente, meu irmão. Crente é um cara, gente fina. Gosto de crente mesmo. Né? Crente, quando ele está firme com Deus, assim, ele está ganhando um salário mínimo. Uhul! Fala glória a Deus, irmão. Crente está ganhando um salário mínimo. Aí ele vai lá e fala assim: pastor, estou firme, Deus vai me abençoar. Estou buscando, Deus vai me fazer crescer. Amém, meu irmão, amém. Aí ele vai lá, faz a continha dele lá, vai lá, pega o dízimo. Pastor, estou sendo fiel no dízimo. Estou dando lá meus 90 e poucos reais. Né? Do salário mínimo, 90 e poucos reais. Né? Nem sei quanto está o salário mínimo. Nem lembro mais. 800 e pouco, né? 800 e pouco. Então vai lá, põe lá seus 80 e poucos reais. Deposita lá. Fiel. Aí Deus move. Surge uma proposta lá, beleza. O salário dele vai para 5 mil. É assim que o pastor faz com ele. Aleluia, irmão, 5 conto. Beleza. Aí o irmãozinho vai fazer a conta do dízimo. 500 reais? Não. Acho que isso não é de Deus, não. Isso não é de Deus. Quando eu dar 90, vai lá, vou dar 500? Não, isso não é de Deus, não. Chega para a esposa, ainda a esposa é conivente. Né? Bem, vou dar 500 para a igreja. Não é muito, né? A gente tem que fazer isso, fazer aquilo. Acho que Deus entende, né? Acho que Deus entende. Vamos fazer o seguinte. Vamos rachar. Que isso, bem? Metade para Deus, metade para nós. Vamos lá, nós vai lá dar 250. Já está bom de 90 para 250. O que o pastor vai querer? Meu irmão, eu estou brincando, mas é verdade. Tem um monte de pessoas desse jeito. Tem um monte de crente cheio de Espírito Santo. Glória! Assim. E aí ele não percebe que Deus prospera a tua vida justamente para você, claro, abençoar a tua família. Você também usufruir do que você está buscando. Mas, meu irmão, Deus abençoa você. Deus tem te dado mais. Deus tem prosperado nas áreas profissionais, alguma coisa, qualquer coisa. Deus tem feito isso para usar você, para abençoar a vida das outras pessoas.
Fala para o teu irmão, Deus quer usar você, meu irmão. Fala assim, tem um ministério que se chama cuidado mútuo. Esse ninguém quer. Porque esse não prega, não dança, não canta louvor. Esse ainda tem que tirar do bolso e dar por irmão. Mas Deus fala que quem foi chamado para isso, faça com alegria. E eu conheço esse Deus, meu irmão. Quanto mais você faz, mais Deus te dá. Quanto mais você faz, mais Deus te entrega. Claro, é lógico. Deus vai olhar para você e falar assim, olha que irmãozinho ali, o que eu dou para ele, ele abençoa lá, abençoa lá, então eu vou continuar entregando. Porque o amor do Pai, o amor de Deus, é para abençoar todas as pessoas, meu irmão. Então por que Deus, agora eu vou dar uma do pessoal dos Kids, né? Mas por que Deus então, se Ele é rico, por que Ele não faz todo mundo rico? É mais ou menos assim? Que a criançada faz, né? E aí eu respondo, se todo mundo fosse rico, aonde estava a compaixão? Aonde estava o amor ao próximo? Aonde estava o sentimento de você poder olhar alguém a menor e você poder ajudar? Por isso que tem gente que tem gente que não tem. E aí a pessoa fala assim, mas tem gente que tem que é avarento, uma barbaridade. Tem mesmo. Mas cada um vai ser julgado pelas suas obras. Querido, olha para mim. Se Deus te deu muito, a Bíblia fala, aquele que muito é dado, muito será. Então fala para o teu irmão, dá um sorriso bem bonito para ele, e fala assim, então meu irmão, você para de ser assim, viu? É feio. Mas fala sério com ele, fala assim, meu irmão, para de ser assim. É muito feio. Tu faz lasanha em casa, não me convida? Tu faz comida gostosa, não me chama? Tu faz aquela torta, não me chama? Onde já se viu um negócio desse? Então a próxima vez, meu telefone está aqui. Trata de ligar para mim. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor. Você acha que eu estou brincando, né? Não estou, não. Você quer ver um irmão feliz quando você liga para ele e fala assim, irmãozinho, vem tomar café comigo. Uhul! Eu estava aqui em casa, não tinha nada, olhava na geladeira, não tinha nada, pãozinho de ontem. Aí chega o irmãozinho para mim tomar um cafezinho com ele. Ah, meu irmão, tu ganhou o coração do irmão. Tem crente que se ganha, não é com oração, mas com o estômago, meu irmão. Depois você ora por ele, né? Mas primeiro é pelo estômago, que você cata o cara. Então olha aqui, quando Deus levantou aquele homem, não foi para simplesmente curar ele. É para que o que Deus deu para ele possa dar para as outras pessoas. O que Deus fez com Pedro, Pedro fez ali. Deus deu algo para Pedro, Pedro foi lá e deu para aquela pessoa. E aquela pessoa tem que transmitir para outra pessoa. O que Deus dá para você, Ele te dá para você também abençoar o teu irmão. Amém? Quinta coisa, penúltima. Olha para mim. Aquele homem, ele estava naquela porta, antes de ser curado. E subiu 2 discípulos, Pedro e João. Interessante, por que Pedro e João? Por que não Pedro e Tiago? Por que não Pedro e Tomé? Por que tem que ser Pedro e João? Até nisso a Bíblia ela é perfeita para você entender. Aí você começa a me perguntar, quem era Pedro? Pedro era um pescador. Era. Ele era.
Pedro significa pedra, rocha, firmeza. Mas quando Jesus encontrou João, João estava costurando uma rede. A rede tinha sido rasgada. E rede rasgada no mar não pega peixe. Porque na hora que pegar, o peixe corre pelo buraco da rede. Então ele estava costurando a rede, quando Jesus encontrou com ele. Você pode ver, inclusive, nos ministérios dos dois. Pedro tem um ministério, João tem outro. Você pode perceber que as cartas do Evangelho de João foram fechando a Bíblia, foram costurando. Ele foi o único evangelho que falou de Jesus como Deus, ele costurou aquilo. Ele foi as 3 últimas cartas falando do amor de Deus. Depois das cartas de Paulo, ele fechou as cartas. E ele foi o cara que recebeu o último livro da Bíblia, o Apocalipse. Ele fechou a Bíblia. O ministério de João é um ministério de costurar, de fechar o que precisa ser fechado. O ministério de Pedro é um ministério de firmeza, de rocha, de perseverança. Interessante que os dois estavam ali. E o que estava ali era um homem que precisava levantar em pé, se firmar. Rocha, firmeza. Mas ele também precisava ser costurado para ele se tornar útil para Deus. Querido, o que eu aprendo aqui, com a presença de João aqui, é que eu e você, se eu não me deixar ser suturado naquilo que está aberto na minha vida, eu não vou me tornar útil para Deus. E tem muita coisa na nossa vida que está aberta. Tem muita coisa que está rasgada na nossa vida. É como uma rede. Às vezes eu oro, as coisas não funcionam, parece que tem alguma coisa rasgada ali. Parece que a coisa vem, passa, escoa. E aí Deus quer suturar isso. E sutura dói, meu irmão. Fala para o teu irmão, suturar dói. Quem já cortou um corte grande e que precisou dar ponto? Hoje tem anestesia, mas naquela época de Pedro e João não tinha não. Naquela época dava toma aí um vinhozinho aí para dar uma alegrada, e lá e vamos uma agulha. E aí, costurar. Deus sutura, meu irmão. Tem coisa na tua vida e na minha vida que Deus precisa costurar. E como eu disse, suturar dói. Porque vai na carne. A agulha entra na carne, ó, e vai passando. Às vezes a sutura é no casamento. Às vezes a sutura é na família. Às vezes a sutura é no trabalho. Às vezes a sutura é em relacionamento. Mas Deus vai suturar. Para eu me tornar útil para Deus, eu preciso ser suturado. E aquele homem, para ele levantar, e para ele andar, ele se tornar útil para Deus, ele precisava daquilo. Fala para o teu irmão, tem coisa na tua vida que precisa ser suturado, meu irmão. Vai para Deus. Vai doer, fala. Pode falar, vai doer. Mas para ser útil para Deus, tem que doer. Olha para mim, salvação é de graça, meu irmão. Salvação é de graça. A Bíblia fala que todo aquele que crê será salvo. Mas nenhum lugar da Bíblia diz, todo aquele para se tornar útil para Deus, basta crer. Não. Quer ser útil para Deus? Deus vai suturar você. Deus vai quebrar o vaso. Deus vai mudar algumas coisas na tua vida. Aquele homem, ele pode ser curado só. Mas para ele se tornar útil para Deus, ele precisava mudar. Não só do problema da perna, mas de outros problemas também. E para terminar, olha só como a sutura é importante. Diz assim aqui no versículo
versículo 8. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou ele no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo ouviu andando e louvando a Deus, presta atenção nisso. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele mesmo o homem que costumava mendigar sentado na porta do templo Formosa. E ficaram todos perplexos e admirados com o que tinha acontecido. Olha para mim. Última coisa, mudança de existência. A primeira que eu falei para vocês, se envolva com oração. Vai dar resultado. Segundo, eu falei para vocês que a resposta de Deus sempre vai ser melhor do que você tem pedido. Isso faz eu buscar mais. Terceiro, eu falei que Deus tem para você sempre o melhor. E quarto, eu disse que Deus vai te dar para você dar para as pessoas. E quinto, deixa Deus suturar a tua vida, meu irmão. E em último, a tua história deve ser tua plataforma. A tua história tem que ser tua plataforma, meu irmão. Aquele homem passou a vida inteira na porta. Agora, ele entra para dentro do templo andando. E as pessoas vão falar assim: quem é você? Eu sou o cara da porta. Eu acreditava que a minha vida ia ser a porta. Mas eu quero te dizer que existe um Deus que muda a vida da gente. Por isso que eu estou aqui dentro do templo, andando. Eu sou o cara da porta, sim. Por isso que a tua história tem que ser contada. Aonde você viveu, onde você passou, o que Deus fez na tua vida. A tua história é a tua plataforma. A tua história é o teu palanque. Para você anunciar as grandezas de Deus, você tem que anunciar as suas fraquezas. Eu era assim, eu vivia assim, e eu passava assim. Mas Deus entrou na minha vida. E hoje eu sou outra pessoa. Foi isso que aconteceu com esse homem. Ele tinha uma perspectiva de vida, a porta. Deus foi lá, mostrou para ele que podia mudar, que Deus iria fazer, que Deus iria transformar, e que a história da porta ia virar discurso dentro do templo. Tua vida tem que virar discurso, meu irmão. Tem gente que tem vergonha. Ah, eu tenho vergonha de contar o que eu fiz, o que eu aprontei. Meu irmão, como é que você quer ganhar os bêbados se você não chegar para os bêbados e falar para eles que você era um cachaceiro? Chegar para os caras e falar assim: eu bebia todas. Eu passava a noite na cachaça. Mas teve um Deus que entrou na minha vida. E hoje eu não coloco uma gota de álcool na minha boca. E Ele pode fazer isso na tua vida também. Ah, eu era garota de programa. É. Mas hoje, a minha vida mudou. E eu sou uma mulher de um homem só. Eu casei, eu sou uma mulher de um homem só. A tua história tem que ser tua plataforma, meu irmão. Fala a pessoa que está do teu lado: não tenha vergonha da tua história. Por pior que ela tenha sido, por mais terrível que ela tenha sido, a tua história é a introdução do teu discurso para as pessoas receberem e conhecerem o Deus que muda a vida das pessoas. Amém? Amém? Então fala para o teu irmão: você precisa ficar famoso, meu irmão. Fala para ele: você precisa ficar famoso. Deixa o mundo conhecer o que você era, para eles descobrirem o teu Deus,
e hoje conhecer quem você é. Você pode dizer amém? Amém? Olha para mim. Tua perspectiva de vida tem que mudar. Mesmo você que já conheceu Jesus. Deus é mais, meu irmão. Deus é mais para a tua vida. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Fique em pé.